Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e olha o que eu tenho aqui na minha mão, galera, hoje. Esses dois vasos com esse filodendro gigantesco aqui, que é o filodendro Burle Marx. Gente, essa planta praticamente é uma praga e muitos vão concordar comigo, né? E aí, gente, eu juro pra vocês que eu estava sinceramente pensando em jogar essa planta no lixo, gente. Eu tava pensando em jogar ela fora, porque essa planta, gente, cresce demais. E ela tava ocupando muito espaço, gente. Como vocês veem, não é uma planta, né, que ocupa pouco espaço, ela começa a crescer muito e começa a grudar em tudo, gente. Toda madeira que aparece, que ela chega perto, gente, ela quer enraizar na madeira. Então eu tive uma ideia pra ela, pra não poder descartar, gente, porque eu adoro essa planta, né. E vamos conversar, gente. Apesar de ser uma planta muito comum e muito fácil de cultivar, e geralmente as pessoas chamam ela até de praga, é uma planta muito bonita e dá dó, né, gente? Dá um aperto no coração de jogar. Eu tenho dó, gente, de arrancar tiririca, quem dera jogar um Burle Marx desse aqui fora. Então vou tentar dar uma recuperada, né, salvar ele aqui no meu jardim pra ver. Vamos ver o que eu vou fazer, gente? Nem eu sei mais ou menos, mas segue aí. Ó, gente, pra vocês verem melhor como é o filodendro Burle Marx, é esse daqui, ó. Ele é bem conhecido, gente. Ele não é uma planta cara, bem baratinho, inclusive. Às vezes você nem encontra ele pra vender, porque as pessoas já não querem mais comprar ele, porque é uma planta muito comum de se achar, tá? E ela é nativa, gente, aqui da América do Sul, tem no Brasil também, tá? Pelo menos nas pesquisas que eu fiz, ela também é nativa do Brasil. Aqui, gente, tem esses dois vasos. Essa daqui, gente, eu acho legal, sabe por quê? Porque eu trabalhava numa escola e tinha um galho jogado, gente, lá no chão. Provavelmente ele ia ser rastelado e jogado fora, porque era somente, gente, esse toco, tá vendo aqui, ó? Que aqui tem um corte. Ele era literalmente, gente, esse toquinho aqui. E aí eu peguei esse toco, coloquei ele nesse substrato aqui, ó, que é um substrato bom, gente. E aí ele soltou esse broto aqui desse lado, esse outro broto aqui, e começou a crescer dessa forma. Inclusive, gente, ele ficava no meu quarto, vocês acreditam? Olha aqui que gracinha. E aí eu salvei um toco, gente, que virou essa moita de planta aqui todinha, gente. Olha aqui o tamanhozão que ele tá, bem grandão. E esse aqui do lado, gente, foi a mesma coisa, tá? Eu salvei de um lixo que tinha aqui na minha cidade. E aí, gente, inclusive essa é a forma mais fácil de você encontrar essa planta, tá, gente? É as pessoas que jogam fora e aí você pega. Inclusive essa planta, gente, eu já tinha lá no meu jardim, que é uma bacia que eu recuperei também do lixo, gente. Eu achei no lixo e aí eu peguei e trouxe pra casa e aí eu tenho essa planta. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas plantas aqui, esses dois vasos, e vou plantar ele nesse canteiro aqui, tá vendo? Ó, tem até uma manga lá, gente, eu tenho que ficar tirando as mangas aqui do jardim, porque elas estão amadurecendo e estão caindo tudo no chão. Esses dias mesmo eu levei até uma mangada na minha cabeça, gente. Eu tenho que até tomar cuidado, por isso que eu prefiro ficar até debaixo aqui do pergolado, gente, pra não levar uma mangada na cabeça. E aqui, ó, vou plantar eles pra eles ramarem aqui no chão e fazer uma forração pra tampar, né, gente, o chão um pouco. Então, eu queria plantar outros tipos de plantas, gente, mas pra isso, ó, precisa de dinheiro, né, para conseguir novas plantas. Aqui é uma área de meia sombra, tá? Bate um solzinho bem fraquinho no final da tarde. Então aqui é um lugar de bate muita claridade, mas sol direto mesmo por muito tempo não bate. Então acho que aqui vai ficar perfeito para me plantar e eu espero que eles ramem nesse canteiro todo aqui, fazendo uma forração bem bonita, tá? Gente, eu plantei ali, ó, tá vendo os filodendros? Mas tem tanta folha seca aqui, as coisas que eu uso como forração do canteiro, que ele deu uma desaparecida. Mas eu prometo pra vocês que quando ele começar a se mexer aqui, gente, porque ele vai começar a desentortar as folhas, tá vendo, ó? Que tem folha que ficou virada pro chão, outra pra cima, então ele vai acabar se arrumando. Teve até um galho ali, gente, que eu quebrei. Vocês acreditam, gente? Eu quebrei o galho mais da planta, só que eu enterrei ali de novo. Ele vai pegar com certeza, é uma planta que raramente morre. Então plantei ali, eu acho que vai vingar, gente. E uma coisa legal, gente, sobre esse filodendro, que eu tenho um mini, ó. E eu esqueci de falar pra vocês. Olha aqui que legal, gente. Esse daqui é o mini. Olha o tamanhozinho das folhas, gente. Ó, olha aqui. A folha chega no máximo, gente, esse tamanhozinho aqui, tá vendo? E ela é empulcerante, ó, tá vendo? Já dá pra até fazer mudinhas, ó. E ela vai crescendo, ó. Soltando vários brotinhos novos aqui. E ela é assim, gente. Oxe. Gente, olha aqui. Isso é uma espécie de samambaia? Que é isso? Olha aqui. Acabei de achar aqui no vaso dela, ó. Que é isso? Parece uma espécie de samambaia, né, gente?
Bom, vou deixar aí, vou ficar de olho pra ver o que que é. E aí, ó, nasceu esse... nasceu. Aí tem esse Philodendron mini. E aí, gente, o que eu disse pra vocês, esse daqui, ó. Esse tambor vermelho aqui, ó, foi jogado lá fora, acho que uns 3 anos atrás. E eu trouxe pro meu jardim pra recuperar, pra não jogar fora, né, gente? E aí, ó, ele é esse aqui, tá vendo? O Philodendron Burle Marx. E aí ele veio, ó, cheião, gente, totalmente entulcerado aqui. Já misturou com essa trepadeira aqui, gente, que é a Glória da Manhã. Olha aqui, já misturou Burle Marx com Glória da Manhã pra todo lado aqui. Mas ele tá aqui. E ali embaixo é o mini que eu falei pra vocês, ó. Que bonitinho. Bem verdinho, gente. Eu particularmente gosto de manter o mini no vaso porque eu acho ele mais delicadinho. Não é, gente? Olha aqui. Quem tem esse mini aí em casa? Eu acho ele bem bonitinho. E o normal fica ali no canteiro. Agora, gente, eu vou dar uns meses aí pra ele se desenvolver e crescer mais um pouquinho. E depois eu trago a atualização em outro vídeo pra vocês. O que eu vou fazer aqui, tá, gente? Se eu vou manter ele aqui, se eu gostei, se eu não gostei, se ele cresceu, se ele morreu, eu vou trazer pra vocês mais pra frente depois. E aqui, gente, eu tenho esse outro Philodendron aqui, ó, que eu comprei. O nome dele aqui tá como Philodendron Ring of Fire, gente, mas ele não é esse Philodendron, tá? Porque o Ring of Fire, as folhas novas dele vêm bem avermelhadas, só que esse daqui, gente, vem tudo verde. Inclusive, ó, tá saindo floração, ó, esses dois botões aqui, ó, são flores, ó, esse aqui e esse aqui são flores. E eu preciso replantar, gente, porque do jeito que ele chegou aqui em casa, ele ficou... E ele tá aqui, e ele tá soltando várias raízes aéreas, porque ele quer alguma coisa, gente, ó, pra se apoiar. E aí eu vou procurar um toco de madeira aqui em casa, pra replantar ele, pra mim poder pôr ele pra fixar, que nem essa planta aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa planta aqui minha é bem comum também, tá, gente? Mas, ó, ela enraizou nesse toco de madeira que eu tô falando pra vocês, tá vendo, ó? As raízes tudo aqui. Então, eu quero fazer mais ou menos isso aqui que eu fiz nessa, com essa daqui também. Então eu vou procurar um pedacinho de madeira e vou plantar aqui junto com vocês, calma aí. Gente, achei esse pedaço de madeira aqui, ó, ele tá bem sujo com terra, véia, pedaço de grama, ó, tá vendo? Ele é mais ou menos dessa altura aqui, assim, ó. E, Felipe, mas ele é grande, gente, mas não tem problema não, porque aquela planta lá, ela cresce rápido, só que ela não tá se desenvolvendo porque não tem espaço e nenhum tutor pra ela subir. E é do jeitinho que eu queria, porque, ó, é um pedaço de viga rústica, tá vendo? Toda lascada aqui, e ela já tá com um processo meio de envelhecimento rápido. Então agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma espátula e só vou passar pra tirar esses pedaços de ruído aqui, né, do tempo, pra me poder usar ela pra plantar o nosso Philodendron ali. Bom, gente, o Philodendron tá aqui. Ó, eu peguei ele aqui pra replantar ele e acabei, gente, encontrando um vaso bem antigo no canal. Inclusive, quem é inscrito aqui há bastante tempo vai reconhecer que é esse aqui, gente, ó. É um vaso de barro que tem furo, tá, gente, ó. O furo dele tá lá dentro, ó. Um furão, ó. Ele tem até umas lascas aqui, gente, do lado lateral, porque ele é bem antigo. Aí tem um pedacinho de TNT que eu uso pra terra não vazar pelo fundo. E aí eu vou pegar a madeira, gente, que eu vou pôr aqui, gente, enorme, né? Ó, enorme, porque, gente, eu tenho que pôr ela antes de eu pôr o Philodendron, né, pra ele ficar preso aqui dentro. Só que ele tem, gente, um rabinho aqui que tá me incomodando. Será que eu consigo tirar ele, gente, com esse martelo? Bom, gente, consegui tirar bastante, ó, da pontinha que tava aqui. Soltou até umas lasquinhas de madeira que eu coloco até aqui já no fundo também. Ó, aí eu viro ela aqui. Deixa eu escolher o lado mais bonitinho da madeira. Esse daqui, né? E aí, gente, eu vou pôr isopor pra fazer drenagem. Esse isopor já tá escuro, gente, porque eu já reutilizei várias vezes, tá? Inclusive, é uma dica pra quem usa isopor de drenagem, é utilizar, gente, o isopor depois que você tira uma planta e planta outra, de novo, tá? Porque ele não apodrece. Talvez a gente nem precisaria de drenagem nesse vaso, tá, gente? Mas, como eu quero prevenir de essa planta morrer no meu jardim, porque ela é a única espécie, é a única planta dessa espécie que eu tenho aqui, né?
Então é melhor prevenir. Agora, como que eu vou pegar a terra, gente, e pôr com a madeira aqui dentro? Meu Deus, gente, eu deixei o substrato aqui embaixo. Ó, gente, eu vou plantar ela nesse tipo de substrato aqui, ó. Tem bastante carvão, cinzas, esterco e terra mesmo, gente, terra de quintal. Sei que não é o substrato mais luxuoso do mundo, mas é o que eu planto geralmente as minhas plantas, principalmente essas do gênero da arácea, né? Não é gênero, né? Mas esse tipo de planta arácea eu costumo plantar sempre nesse substrato. E elas não morreram, né? Então é o que importa. Gente, eu vou ter que dar uma inclinadinha nele aqui para poder plantar, né? Vou pegar essa pedra aqui, gente, eu vou colocar ela aqui para poder segurar a nossa madeira aqui, gente, para poder plantar. Porque se eu colocar mais terra, essa planta aqui vai dar ruim. Ó, então tirar ela daqui. Ó, tá vendo que ela tá soltando várias raízes novas, gente, porque ela tá querendo algum suporte para subir. Então, ó, vou apertar o vasinho aqui para poder desgrudar o substrato. E tcharam, gente. Nossa, saiu até rapidinho. Inclusive, eu acho que esse substrato que ele veio, gente, é fibroso, só que ele acumula muita água, viu? Eu acho que correria o risco de eu perder a minha planta futuramente também. Gente, eu vou desfazer um pouquinho aqui a parte de baixo desse torrão para poder liberar um pouco essa raiz aqui, tá? Que tá meio entorcerada. Pronto, só soltei um pouquinho a raiz, tá, gente? Agora vou encaixar ela aqui rumo à madeira, ó. Ó, gente, ela já até pegou o caminho. Agora eu vou tirar essas pedras daqui, pra deixar a madeira mais reta possível, e vou completar com o substrato. Ó. Ah, Felipe, por que você não usa o suporte que você ensinou com bucha? Gente, porque eu não tenho bucha mais disponível para poder fazer. Então esse daqui é o jeito mais simples, vamos dizer assim, que é pegar uma madeira velha e usar para replantar e fazer de suporte, né, as nossas plantinhas. Vou dar uma leve apertadinha, gente. Pelo menos ela já ficou sozinha aqui em cima. Agora eu pego mais substrato. Agora eu vou amarrar ela com barbante 100% algodão, ó. 100% algodão, que não tem problema, porque algodão é um material natural e ele mesmo se decompõe com o tempo, tá? Então vou usar ele para prender esse filodendro aqui na madeira para ajudar ele a fixar, gente. Tomara que essas raízes grudem nessa madeira bem rápido, porque eu já escolhi essa madeira aqui, esse toco aqui, porque ele já tá bem envelhecido e as plantas adoram. As plantas que se fixam em madeira, elas adoram se fixar em madeiras velhas, né? Agora, eu sei que as folhas estão tortas, mas ela mesmo se endireita daqui pra frente, tá? Agora, gente, é só fazer a rega dela. Bom, gente, aí eu coloquei ele aqui, ó, nessa área onde faz muita sombra, né? Tem bastante claridade. Que aqui, inclusive, fica aqui minhas samambaias, tem outros tipos de plantas aqui. E eu deixei ele bem aqui, ó, tá vendo? Ele tá perto do pé de manga. Inclusive, essa orquídea, gente, que eu plantei, lembra, ó? Tá cheio de brotinho novo. Quem sabe até o ano que vem, até o final do ano que vem, no caso, né, ela dá uma floração, sei lá. E aí ela tá aqui, gente, ó. Ela tá pequenininha ainda, né? Mas futuramente eu pretendo que ela cresça até no topo desse toco, dessa viga de madeira, tá, gente? Então, ó, ficou assim. Quem souber o nome, gente, deixa aí nos comentários pra mim, que eu não faço ideia do nome, tá? Não sei o nome veio um nome, só que não é a planta que tá lá o nome. Provavelmente o produtor mandou com o nome errado. Então, quem souber a identificação dessa planta, deixa aí nos comentários. Ó, e já molhei também. Gente, olha como o substrato é escuro, pretíssimo, né? Mas faz parte, ó. Agora essa planta vai crescer e mais pra frente eu trago a atualização dela também pra vocês verem como que ela tá. Bom, galera, olha o meu estado. Todo sujo, todo suado, todo capenga, porque eu plantei essas plantas junto com vocês, gente. Na verdade, eu ia plantar só o Burle Marx, né? Mas aí eu vi aquele outro filodendro ali, gente. Eu não resisti, tive que filmar e mostrar pra vocês também eu replantando ele. E ele, gente, eu acho que ele cresce rápido. Então eu acho que ele vai chegar até o final daquela viga, até no topo, no caso, daquela viga,
rápido, tá? Ó, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, tá? Porque eu vou trazer atualização tanto do Burle Marx que eu plantei no chão, quanto daquele que eu acabei de plantar ali naquela viga de madeira. Será que vai prestar, gente, esses 2 replantes que eu fiz nesse vídeo? Tomara que sim, né, gente? Porque eu não quero perder planta nenhuma, inclusive o que eu acabei de plantar ali na viga, que eu não tenho certeza da identificação. Inclusive, gente, vou pedir pra você aí que entende mais das aráceas, tem talvez essa arácea aí na sua casa, esse filodendro, deixa aí nos comentários o nome da identificação que eu vou amar saber, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau, tchau. Deixa o like, hein? Tchau, fui!